Nós vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, como nos é de costume dentro dessa série. Vamos meditar. Gálatas 5 nós lemos desde o versículo 16 até o verso 26, todo o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar, queridos. Santo Deus, glorificamos ao Teu nome, mais uma vez, pelo privilégio que temos de meditar na Tua palavra, dessa palavra ter nos alcançado, ter chegado até nós, tendo sido preservada ao longo das eras, e chegou até nós, Senhor, e nessa noite nós temos a oportunidade de, mais uma vez, sermos pela Tua palavra confrontados, edificados, consolados e instruídos. Sabemos das nossas limitações e clamamos que o Teu Espírito Santo nos dê condições de, ao nos aproximarmos da Tua palavra, que sejamos por ela impactados, Senhor. Tira dos nossos olhos toda a venda, tira tudo aquilo que obscurece o nosso entendimento, para que a Tua palavra possa penetrar ao mais profundo do nosso ser, ao mais profundo do nosso caráter, a ponto de transformar as estruturas internas de quem nós somos e moldar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e a nossa forma de reagir nesse mundo, transformando-nos à imagem de Cristo Jesus, sendo visto por todas as pessoas ao nosso redor como o sal da terra e como luz do mundo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós, encerrando essa série de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante, em que nós falamos sobre as particularidades ou as características da obra do Espírito Santo na vida daqueles que nasceram de novo. Temos visto que são ações e que são mudanças estruturais em nós, que não são simplesmente produzidas pela força de vontade, não são simplesmente produzidas pelo esforço e pelo trabalho, mas são produções do próprio Espírito em nós. É uma produção sobrenatural, é uma produção espiritual. Embora nós tenhamos visto também que há a nossa responsabilidade de plantarmos essas sementes e regarmos essas sementes com a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai falar a respeito do crescimento da igreja do Senhor, havia ali muita divisão na igreja de Corinto. Algumas pessoas diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, e havia algum grupo que ainda dizia assim: bom, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo vai dizer: olha, vocês estão com divisão entre vocês, isso não é coisa de quem nasceu de novo, isso mostra que vocês são carnais. Então Paulo usa um argumento para falar como é que a igreja de Cristo é edificada, e ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Isso não fala somente de um crescimento numérico da igreja, isso não fala somente da adesão de pessoas à fé, mas isso fala também do nosso crescimento espiritual. Nós somos aqueles que veem a vida de Deus crescendo em nós por obra do Espírito Santo, mas não quer dizer que nós não somos aqueles que também tenham que plantar e que tenham que regar. Faz parte da administração da santidade, e esse é um processo em que Deus está trabalhando em nós e que nós estamos trabalhando, esse processo chamado de santificação, em que o Espírito Santo abre os nossos olhos, a palavra de Deus nos instrui e ativamente nós nos colocamos em caminhada transformadora à semelhança do caráter de Cristo. É um ato que depende de Deus e é um ato em que nós também trabalhamos. É uma obra de Deus, não é uma obra da nossa força, mas também nós estamos colocando a nossa ação
em ação. Então, é importante nós nos lembrarmos disso, porque tudo que nós temos falado precisa ficar muito claro, que é algo que é fruto do Espírito, mas que é fruto do Espírito dentro deste contexto de crescimento, do qual nós também fazemos parte ativa. De uma forma geral, a palavra do Senhor nos fala que nós devemos crescer em santidade, ou outra palavra usada também é crescer em piedade. E o que significa crescer em piedade? Significa duas coisas. Primeiro, crescer em devoção a Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, entender a vontade de Deus. Isso é crescer em devoção a Deus. E em segundo lugar, também é crescer em semelhança do caráter de Deus. Uma vez que reconhecemos o caráter de Deus, e esse é o caráter também que é expresso pelos seus filhos, nós temos que entender que o nosso caráter tem que se parecer a cada dia mais com o caráter de Deus. De uma forma ainda mais explícita, nos parecemos com Cristo. Cristo é a própria imagem de Deus. Cristo é quem Deus é em perfeição e quem o homem seria não fosse o pecado. Então, para crescermos em piedade, nós precisamos crescer em devoção a Deus e crescer em semelhança de caráter também, do caráter de Deus. Quando nós olhamos para o início da igreja, em Atos capítulo 2, nós vemos ali que após a descida do Espírito Santo, na igreja de Atos, aquela igreja começa uma dinâmica de um ciclo virtuoso. No início da igreja primitiva, logo após a descida do Espírito Santo, as coisas aconteciam ali com uma intensidade muito grande, de manifestação de poder, e também de manifestação de uma cristandade, que era uma cristandade, digamos assim, mais próxima daquilo que nós deveríamos ser, se nós entendêssemos de fato a ação do Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos, diz que aquela comunidade crescia de uma forma organizada, de uma forma exponencial, ela crescia como comunidade. E diz o texto lá no versículo 42 em diante, que aqueles que haviam crido para a salvação, eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era isso que organizava aquela comunidade. Eles estavam unânimes no aprendizado das Escrituras, na comunhão para com a igreja. O partir do pão ali fala também de a ceia do Senhor, era assim que era chamada a ceia, o partir do pão. Então era uma adoração comunitária, e também as orações essas que eram individuais e também eram comunitárias. A sequência do texto inclusive vai dizer que eles permaneciam juntos no templo e de casa em casa. Era isso que o Espírito Santo produzia neles, o desejo de conhecer a Deus e de estar em comunhão. E entenda isso, são essas as mesmas ferramentas com as quais o Espírito Santo transforma o nosso caráter. Nós nos enchemos do Espírito Santo, nós somos controlados pelo Espírito Santo, nós passamos a viver de acordo com o fruto do Espírito Santo, à medida em que crescemos no conhecimento das Escrituras, na comunhão com o povo de Deus, na adoração pública e na oração, seja ela particular, seja ela comunitária. É por isso que eu digo que esse é um círculo virtuoso. Quanto mais cheios de Deus, mais nós buscamos nos encher de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto menos cheios de Deus, menos queremos nos encher de Deus. Quanto menos nos dedicamos ao Senhor, menos sentimos o desejo de nos dedicarmos mais ao Senhor. É por isso que esse crescimento, ele é um crescimento ativo, embora seja o Espírito Santo que está trabalhando dentro de nós. Quanto mais o buscamos, mais fome e sede temos pela transformação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, em Atos 2, nós não vemos somente como é que nasceu a igreja, nós vemos como a igreja deveria ser. Nós vemos como os discípulos de Jesus deveriam ser, se estivessem plenamente convictos e cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, é um processo ativo, e esse processo do Espírito transforma as nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Estão aí? Tranquilo? Vamos seguir então? Nós vamos então falar dessas últimas 3 palavras que expressam as características do fruto do Espírito, que estão aí no finalzinho do versículo 22 e o verso 23, que é a palavra fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Essas três palavras falam do indivíduo e no seu controle para com as suas próprias atitudes e palavras. Nós vimos algumas semanas atrás, ali a palavra paciência, amabilidade e bondade, que fala de uma forma direta na relação para com o outro. E aqui nós vemos mais uma estrutura mais individual. Essa fidelidade, essa mansidão e esse domínio próprio. É uma relação do indivíduo primeiro consigo mesmo, que é algo que o Espírito produz. A palavra que primeiro nós vemos aí, a palavra fidelidade, é a palavra pistes, que em muitos outros lugares nas Escrituras é traduzida pela palavra fé. Ou seja, aqui, aquilo que o Espírito Santo está produzindo no caráter é alguém digno de fé. A ideia, que não aparece só nesse texto, mas em vários outros textos semelhantes, é de alguém que tenha credibilidade, alguém que seja verdadeiro, alguém que seja confiável, digno de crédito, leal, que seja fiel à sua própria palavra, alguém que seja honesto. Essa é a ideia do termo. O Espírito Santo produz na vida daqueles que nasceram de novo essa capacidade de ser digno de confiança diante de outras pessoas. Alguém que seja, alguém que se pode dar crédito. Alguém que diz assim, bom, se ele falou, então é verdade. Se ele prometeu, pode ter certeza que vai cumprir. Porque essa é uma pessoa digna de fé. Nos nossos cartórios, até os dias de hoje, quando você vai lá reconhecer algum documento, uma das frases que mostra que aquele documento é autêntico, ao finalzinho lá de várias escritas é, dou fé. Que significa, isso é uma verdade verdadeira. Isso é algo real. Uma pessoa que tem essa característica do Espírito é alguém que os outros olham e dizem, essa pessoa é digna de fé. Ela é alguém que dá boa fé, é alguém verdadeira. E como nós temos visto em todas as outras características do Espírito, aquilo que o Espírito Santo produz em nós, faz parte do caráter do próprio Deus. Se é o Espírito de Deus que está imprimindo isso no seu povo, aquilo que ele imprime são as suas próprias características. E nós estamos acostumados a repetir uma palavra uma frase muito comum a respeito de Deus, que Deus é fiel, não é assim? Deus é fiel. O que significa dizer que Deus é fiel? Deus é fiel ao quê? Ou Deus é fiel a quem? Sabe responder isso? Deus é fiel ao quê? Tchan, 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 tchan. Deus é fiel à sua palavra. Essa é a segurança que nós temos. Algumas pessoas dizem, Deus é fiel para mim. Ai de mim se Deus fosse fiel a mim. Porque eu mudo. As minhas ideias mudam. As minhas palavras mudam. E se Deus estivesse baseado nos altos e baixos do meu caráter e das minhas vontades, eu estava no sal. Mas há uma segurança para nós, que Deus é fiel à sua própria palavra. De certa forma, o Deus que é todo poderoso, todo grandioso, se autolimita à sua própria palavra. Aquilo que ele diz, ele cumpre. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Porque Deus é fiel. E é isso que o Espírito Santo produz na vida daqueles que nasceram de novo. Pessoas que estão atadas às suas palavras. Pessoas que cumprem com os seus votos, que cumprem com os seus compromissos, que são dignos de confiança. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, Paulo diz a Timóteo, se nós somos infiéis, olha só, ele, falando a respeito de Deus, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus permanece fiel apesar da nossa infidelidade, porque ele não se nega. Ele não volta atrás nas suas palavras. Ele não pode quebrar o seu caráter. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo falando à igreja em Roma,
E ali no capítulo 3 ele fala sobre os judeus, e ele fala: você acha que existe alguma coisa de vantajosa em ser um judeu? E Paulo mesmo responde: existe, porque foi por meio do povo judeu que vieram as promessas. E no capítulo 3, verso 3, Paulo vai dizer: não há problema, ou nada muda, ainda que alguns judeus não tenham sido fiéis, Deus, contudo, permanece fiel. Deus não tem sombra de variação, Deus é fiel. E aquilo que Deus promove em nós é também sermos dignos de confiança. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23, Jeremias diz nesse texto: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Jeremias está falando dentro de um contexto muito triste para o povo de Israel, mas se lembrando das promessas de redenção que Deus havia feito ao seu povo. E ele diz: olha, está acontecendo tudo de ruim na nossa vida, muita coisa ruim, tanto que o livro inclusive chama Lamentações. Ele diz: as coisas estão feias para o nosso lado, mas sabe por que a gente não é consumido de uma vez por todas? Por causa das misericórdias do Senhor. Grande é a sua fidelidade, ou seja, aquilo que Deus prometeu, que nos faria um povo grande, que nos faria um povo próspero, e que por meio de nós seriam benditas todas as famílias da terra. Grande é a fidelidade de Deus, e é por isso que a gente continua sobre essa terra, mesmo depois de tanto tempo de infidelidade para com Deus. Deus é fiel. E quando nós olhamos para a história de Israel, ao longo de toda a Bíblia, nós vemos a fidelidade de Deus se demonstrando nas promessas que Ele fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés, a Josué, ao próprio povo de Israel, que passou por altos e baixos, mas foi de novo levantado pelo Senhor, a Davi. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas, Deus não muda. Passam os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Deus continua cumprindo as suas promessas, preservando o seu povo e sustentando a sua criação. E as promessas de Deus que ainda não se cumpriram, se cumprirão. É isso que nos mantém firmes na fé, sabendo que o mesmo Jesus, que é o próprio Deus, que mantém a sua palavra, disse: eu vou, mas eu volto. Ele voltará, e todo olho verá, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós nos baseamos nisso porque sabemos que Deus é digno de confiança. Na vida de Jesus, na postura de Jesus, no exemplo de Jesus, nós vemos alguém que é digno de confiança. Alguém que não só falava a verdade, mas alguém que se auto-intitula de a verdade. Jesus diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uma profecia messiânica em Isaías capítulo 11, verso 5, cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus, falando a respeito do Messias, num texto messiânico diz, versículo 5, a retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão, falando das características do Messias. E nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento, não só nos evangelhos, as expressões de verdade de Jesus, tanto que Jesus era aquele que dizia para as pessoas ao ensinar: em verdade vos digo, aquilo que eu vou dizer para vocês é digno de total confiança, e é necessário que vocês prestem a maior atenção que vocês podem dar. Jesus é essa a verdade, e passa por todo o Novo Testamento, inclusive chegando no livro do Apocalipse, falando a respeito do fim dos tempos, quando Jesus há de vir. E ao falar sobre Jesus, João fala em Apocalipse capítulo 19, verso 11, João diz: eu vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. À frente o texto vai dizer que ele estava vestido com um manto de sangue, e na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma linguagem ilustrativa, uma linguagem poética a respeito de Cristo Jesus, em que Jesus é chamado de fiel e verdadeiro. E o que isso tem a ver conosco, queridos? Aquele que nasceu de novo, à semelhança de Cristo, é fiel. Fiel à sua palavra, fiel aos seus compromissos, é verdadeiro.
não é aquele que falta com a verdade, que se apega à mentira. E como é que isso se traduz na forma prática da nossa vida? Dentro das nossas relações, por exemplo, dos nossos votos para com as pessoas, nos votos de casamento, por exemplo. Muitos aqui declararam os seus votos diante de Deus e diante de uma comunidade reunida de testemunhas. E disseram: olha, eu vou ser fiel, eu vou te amar, eu vou cuidar de você, eu vou te servir. Na alegria ou na tristeza? Na saúde ou na doença? Com grana ou quebrado? Todos os dias, até que a morte os separe. Não é assim? É ou não é? Só que geralmente quem fala isso não conta com a tristeza, com a falta de grana e com a doença. Não está imaginando que essas coisas vão vir. Se pudesse, até na hora dos votos ia bater na madeira, né? Isola esse negócio, não vai acontecer nada de ruim não, vai ser só bênção, só coisa boa. E aí, nesses momentos de crise, muitos votos vão por água abaixo. No casamento, nós somos chamados a sermos fiéis. E essa fidelidade é física, essa fidelidade é mental, essa fidelidade é emocional. Fidelidade. Não só no casamento, mas na criação dos filhos. Nós entendemos que os filhos são herança do Senhor. E sendo fiéis ao Senhor e sendo fiéis aos filhos, nós os criamos no caminho do Senhor. Inclusive, algumas pessoas sobem a púlpitos como esse e apresentam os seus filhos diante do Senhor e diante da igreja, como quem faz um compromisso dizendo: criarei os meus filhos no caminho do Senhor, e faz um voto diante de Deus e diante da igreja. Mas muitos são aqueles que relegam a criação dos seus filhos, a criação emocional e de caráter, à escola, e a criação espiritual à igreja. E não se veem como ativos nesse processo de criação. A fidelidade dos pais para com os filhos se demonstra também em levá-los ao caminho do Senhor. E a fidelidade dos filhos em relação aos pais, a honra, o dar a sua palavra e cumprir com a sua palavra, a obediência em relação filhos e pais. E mais, algo que é muito esquecido na nossa cultura, quando os pais chegam à idade de velhice e que precisam do auxílio dos filhos, muitos são aqueles que relegam seus pais, que zombam dos seus pais, e que não entregam o seu melhor aos seus pais nesse momento em que eles precisam da sua assistência. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo sobre esse assunto, fala sobre como a igreja deveria tratar as pessoas em vulnerabilidade, inclusive as viúvas. E quando ele fala sobre a assistência às viúvas, ele vai dizer lá no capítulo 5, 1 Timóteo 5, verso 3, ele diz: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, presta atenção no versículo 4, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. E no versículo 8 ele ainda arremata, ele bate o último prego no caixão. No verso 8 ele diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A fidelidade para com Deus também é expressa na nossa fidelidade para com aqueles que cuidaram de nós. Ainda que aos nossos olhos, podemos até dizer, mas não cuidaram como deveriam cuidar. Mas ser uma pessoa transformada pelo Espírito e digno de confiança é ser alguém que é fiel dentro dos seus relacionamentos. Fiel no seu ambiente de trabalho, como um bom funcionário, como um bom patrão, pagando um salário adequado, não impondo uma carga superior àquilo que foi combinado, como um bom funcionário, cumprindo com os seus horários, chegando na hora certa, saindo na hora certa, administrando o melhor que pode aquilo que está fazendo com as mãos. Quando Paulo vai tratar sobre isso na sua carta a Tito,
capítulo 2, verso 10, falando sobre essa relação de trabalho, Paulo diz o seguinte, falando aos empregados, que eles devem aprender a não roubá-los, a não roubar os seus patrões, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. A versão revista e atualizada fala, deem prova de toda fidelidade. Isso por quê? Para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Espiritual não é só falar em nome de Deus. Espiritual não é só pregar coisas religiosas. Espiritual é andar de maneira digna dentro do ambiente de trabalho. É usar a sua mão de obra para a glória de Deus. Isso não significa que você tem que chegar e falar glória a Deus e eu vou trabalhar. Não tem problema se você quiser fazer isso. Mas glorificar a Deus com o trabalho é ser fiel àquilo que está recebendo para fazer. Nas finanças, honrando com os nossos compromissos financeiros, pagando as contas em dia, cumprindo com as nossas obrigações, obrigações para com o governo, obrigações para com os nossos impostos. Isso é ser alguém fiel, dando a César o que é de César, e também não se esquecendo de dar a Deus o que é de Deus, sendo fiel nos seus dízimos, nas ofertas, na administração e na manutenção da casa do Senhor, sendo fiel com os dons e talentos que recebemos do Senhor. Nós estamos fazendo inclusive uma série sobre isso aos domingos, sobre a administração da nossa vida, colocando a vida em ordem, como nós administramos o nosso tempo, como nós administramos o nosso dinheiro, como nós administramos os nossos dons. Isso fala de fidelidade. Inclusive a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, que é esperado dos despenseiros. A palavra ali é algo como mordomos. Despenseiro é aquele que cuidava da despensa. Algo que nos nossos dias talvez seja mais fácil de ser traduzido como um gerente. Aquele que trabalha para alguém, que cuida como se fosse dele, mas sabe que não é dele, é do patrão. É um gerente, ele administra aquilo que não é seu, mas administra como se fosse o próprio dono. Nós somos esses despenseiros, os mordomos. Em 1 Coríntios 4, 2, se diz que é esperado que o mordomo ou os dispenseiros sejam fiéis. Inclusive, queridos, naquele grande dia, quando nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida, nós receberemos uma recompensa. Sabia? Nós vamos receber a recompensa do Pai. E essa recompensa, presta atenção nisso, não está baseada em desempenho. Essa recompensa está baseada em fidelidade. Jesus conta uma parábola de um senhor que distribuiu dons e talentos, lembra disso? A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. E diz o texto que aquele que recebeu 5 multiplicou e quando foi devolver, devolveu 10. O que recebeu 2 multiplicou e quando foi devolver, devolveu 4. E o que recebeu 1, o que ele fez? Escondeu, ficou com medo e devolveu só 1. E quando o Senhor chega, ele olha para aquele que recebeu 5 e diz: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito, entra para a alegria do seu Senhor. Aí ele chama aquele que recebeu 2, e aquele que recebeu 2 devolveu 4, e ele diz: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vai ser colocado no muito, entra na alegria do seu Senhor. Mas aquele que recebeu 1 só, lembra qual é a palavra que o Senhor dá para ele? Servo mau e negligente. Outra versão diz: servo mau e preguiçoso. Você foi infiel, então você não tem acesso ao meu reino. Agora presta atenção, os 2 primeiros receberam a mesma palavra, embora um tenha devolvido 5 a mais e o outro só 2 a mais. A recompensa não está no desempenho, a recompensa está na fidelidade. Portanto, naquele dia vão haver pessoas que vão chegar com muito e apresentar diante de Deus. Deus vai dizer: olha, isso não expressa fidelidade, isso é pouco perto daquilo que você recebeu para administrar. E outros chegarão com um pouquinho diante de Deus, e Deus vai dizer: você foi fiel com o pouco que você recebeu. A questão não é desempenho, a questão é essa autoavaliação. A questão é olhar para dentro de nós e entendermos quais são os dons, os talentos e as coisas boas, as dádivas que Deus nos trouxe à mão, para saber se nós estamos administrando de maneira fiel ou não aquilo que Deus tem nos dado.
Há algumas pessoas que receberam de Deus muito, e que não têm sequer usado esse muito que Deus deu. Que dirá multiplicar? Nós somos chamados a sermos fiéis. A segunda palavra que nós vemos aí, essas outras duas palavras, eu vou ser mais rápido. Nós vemos a segunda palavra, que é a palavra mansidão, a palavra prautes, que fala sobre estar sob controle. É uma palavra que outras vezes também é traduzida por gentileza ou humildade. A NVI traduz como mansidão, em outros textos nós vemos também essa palavra como mansidão, mas ela não é só uma mansidão externa, não é só alguém que anda assim externamente bonzinho, é uma mansidão que é interior. Por isso que em alguns momentos é traduzido como humildade, é alguém que tem o coração humilde. A mansidão, em outras palavras, também é traduzida como a força sob controle. Não é alguém que não tem força, é alguém que teria força, mas que prefere, que escolhe colocar essa força sob o controle do Espírito. É alguém que prefere dar ouvidos ao Senhor do que dar ouvidos a si mesmo. Alguém que não está centrado em si mesmo. É alguém que não é egoísta ou egocêntrico. É alguém que dá ouvidos à voz de Deus. Inclusive uma palavra que era usada no Império Romano para tratar de animais que eram animais violentos, animais selvagens, que passavam por um processo de adestramento ou eram amansados. Então eram animais que tinham força, como um boi bravo, como um cavalo bravo, mas que eram amansados, ou seja, tinham a sua força sob controle. E isso, querido, só essa ilustração já fala muito a respeito de nós, não fala não? De nós sabemos que temos força, principalmente força destrutiva, mas aprendemos a nos controlar. Aqueles que são casados sabem muito bem do que eu estou falando. Quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, mais a gente sabe o que é que machuca, mais a gente sabe o que é que ofende, mais a gente sabe qual é o botão de destruição da outra pessoa. E o manso é aquele que, mesmo tendo esse coração quebrado e sabendo como destruir o outro, escolhe não fazer. Manso é aquele que não destrói. Manso é aquele que constrói, ainda que se sinta por um pequeno período de tempo destruído, abatido, ferido. Mas isso não é o que acontece comumente, né? Comumente aquele que apanha, bate de volta. Aquele que é machucado, machuca de volta. Aquele que ouve uma palavra dolorosa, devolve uma palavra ainda mais dolorosa. Mas aquele que está sendo transformado pelo Espírito, aprendeu a se colocar debaixo do domínio do Espírito, e não debaixo do domínio dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades e dos seus próprios maus desejos. O Espírito Santo produz isso em nós. A mansidão fala de estar submisso à vontade de Deus. E só aquele que é manso verdadeiramente e humilde de coração verdadeiramente pode dizer: seja feita a tua vontade na terra como ela é no céu. Aquele que não é manso, ele vai dizer: seja feita a minha vontade, as coisas têm que ser do meu jeito. Alguém que é manso é alguém que também está debaixo e que se submete humildemente, sem resistências, à palavra de Deus. Tiago capítulo 1, verso 21 diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente, a palavra aqui traduzida humildemente, a mesma palavra traduzida naquele contexto de mansidão, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Alguém manso é alguém que não fica se debatendo contra a palavra de Deus. É alguém que mansamente, humildemente, dá ouvidos à palavra e coloca ela em prática. É alguém que não fica discordando, dizendo: bom, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu acho que o meu caminho é melhor, e eu faço do meu jeito. Manso é aquele que não luta em primeiro lugar contra Deus. E também é alguém que que é manso para com os outros. Tito capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo diz: para que não caluniem ninguém, mas sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Mansidão para com as pessoas, mansidão para com Deus e mansidão para com as outras pessoas. Jesus é um exemplo de mansidão, é ou não é, gente? Mateus capítulo 11, ele diz: venham a mim,
vocês que estão cansados, sobrecarregados, lembra disso? E no versículo 29 ele vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. As duas ideias são a mesma, manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Jesus é manso. Em Filipenses capítulo 2 nós vemos Jesus se humilhando, se entregando, sendo Deus, se fazendo homem, se fazendo servo. Em 1 Pedro capítulo 2, versos 21 a 23, Pedro descreve a postura mansa de Jesus. Ele diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. E no verso 23 ele diz, a postura de Jesus: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe qual é o segredo da mansidão? Saber que Deus julga melhor que a gente. Esse é o segredo da mansidão. A gente aprende a ser manso e a não revidar, porque a gente sabe que aquele que julga com justiça há de julgar todas as obras. Mas quando nós não entendemos isso, nós passamos a acreditar que a nossa reação, a nossa ação é justa, é proporcional ao dano que nos foi feito. Fizeram mal contra mim, eu sou justo o suficiente para fazer o mal de volta. Eu sei julgar, eu sei devolver na medida correta. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? E aquele que recebe uma palavra, devolve uma bem pior. Aquele que recebe uma calúnia, devolve uma bem pior. E assim vão se engolindo, vai crescendo o ódio. Irmãos, e falar sobre mansidão é algo tão necessário nos nossos dias, não é? Principalmente aí nessa corrida eleitoral. A mansidão, gente brigando por político. Hoje o deputado Jair Bolsonaro tomou uma facada. Tem crente que aplaude esse negócio, acredita nisso? Há um tempo atrás, a caravana do ex-presidente Lula deram um tiro no ônibus. E tem crente que aplaude essas coisas. Toda forma de violência precisa ser combatida. Mas nós vivemos num tempo em que essa mansidão está passando longe, inclusive dos crentes, que se acham como juízes santos e justos que podem decretar qual é a melhor forma de exercer juízo sobre a vida do outro. Mas aquele que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo habitando nele, ele entrega a justiça a Deus, pois ele sim julga com verdadeira justiça, ainda que essa justiça não seja executada sobre essa terra. Ele sabe que Deus é justo e que há de cobrar toda a injustiça, inclusive aquelas que a gente faz. Por isso nos entreguemos ao Senhor. Há um mandamento para que sejamos mansos. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala nos versículos 1 em diante, que existe uma postura que é digna daqueles que nasceram de novo. Ele diz no versículo 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Aqui a palavra humilde é aquela mesma palavra que é traduzida por mansos, sejam humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, ele diz: antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. E no versículo 16 ele diz: contudo, façam isso com mansidão e respeito. Quando nós vamos defender uma ideia, até a defesa da nossa ideia tem que ser com mansidão e respeito. Quando vamos defender um ponto, quando nós nos achamos corretos, temos que fazer isso com mansidão e respeito. Se você ainda está com a Bíblia aberta aí, em Gálatas, no capítulo 6, o verso 1, Paulo inclusive fala de como é que nós tratamos os pecados uns dos outros. Ele diz no versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Inclusive, ao denunciar o pecado, ao corrigir alguém,
Isso deve ser feito com mansidão, em amor, não se colocando como juiz sobre o outro, não apontando o dedo para o outro, dizendo: você é um pecador miserável, vai morrer, vai para o inferno. Corrija com mansidão, se o propósito é de fato trazer a pessoa de volta ao bom senso. Mansidão é algo que nós precisamos clamar, a não retaliação. E por último, essa última palavrinha aí, nós vemos, é a palavra domínio próprio, traduzido por domínio próprio, ou também autocontrole, a palavra enkrateia, que fala sobre estar em controle de si mesmo, das suas próprias inclinações. Em controle, ela se junta e talvez seja o resumo de todo o resto. E ela está em contraste com as obras da carne, que nada mais são do que um descontrole total, um descontrole na relação para com Deus, um descontrole na relação para com o outro, um descontrole em relação a si mesmo, as bebedices, as orgias, como diz o texto lá do versículo 19 em diante. Aquele que está sendo transformado pelo Espírito é alguém que não está centrado em si mesmo, que não é dominado por si mesmo, que luta contra os seus próprios maus desejos, que entende que ele precisa ser dominado por Cristo, porque o coração humano é necessariamente egoísta, quer as coisas para si. E queridos, nós vivemos num mundo em que as coisas giram em torno do indivíduo. Esse mundo prega isso, o egoísmo, a aparência. Nós vivemos num mundo em que as coisas estão centradas no eu. Faça aquilo que te der na telha, faça aquilo que te faz feliz, busque a felicidade a qualquer custo, toda forma de amor vale a pena. É isso que esse mundo prega. Olhe para você e considere somente a você. Mas Cristo diz que aquele que quer segui-lo deve tomar a sua cruz. Aquele que quer segui-lo deve estar morto com Cristo e sendo direcionado por Cristo. A Bíblia nos fala de 3 inimigos. Nós temos Satanás como nosso inimigo, nós temos o sistema desse mundo como nosso inimigo, e o mais voraz de todos os inimigos, nós mesmos, a nossa carne. E é essa carne que dá ouvidos a Satanás, é essa carne que dá ouvidos a esse mundo. Por isso a nossa luta, ela é primeiro uma luta interna, e essa luta só pode ser vencida na base do conhecimento de Deus e na unção do Espírito Santo. A nossa luta, ela é mais contra nós do que contra Satanás. Jesus é o exemplo de autocontrole. Jesus é o exemplo de alguém que não buscava outras coisas para a sua satisfação, senão a vontade de Deus. E só assim ele pôde vencer as tentações do mundo e as tentações do diabo. Em Mateus capítulo 4, por exemplo, Satanás vem tentar Jesus e oferece a Jesus tudo aquilo que Jesus ganharia sem ter que passar pela cruz. Satanás diz: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. E quando Lucas vai citar esse texto, ele inclusive cita uma frase de Satanás que não está lá em Mateus. Ele diz: porque a mim me foi dado o direito sobre essas coisas. E é verdade. E Jesus diz: não, de forma alguma. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Jesus, em alguns momentos, e os evangelhos falam disso, fugia das multidões. E sabe quando é que ele fugia das multidões? A Bíblia diz que em alguns momentos as pessoas que estavam ao seu redor queriam coroá-lo como rei. Sabe o que Jesus fazia? Fugia. Jesus não se dava a outros prazeres, e ele mesmo disse: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Só alguém com tamanho autocontrole pode dizer, prestes à agonia da cruz: não seja feito conforme eu quero, mas conforme tu queres. Jesus é o exemplo do domínio próprio, e nós também somos chamados a exercitarmos esse domínio próprio. É algo que o Espírito Santo opera em nós, mas somos chamados a ativamente exercitarmos o domínio próprio. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 e 6, Pedro diz: por isso mesmo, empenhem-se, ou seja, façam algo, se esforcem, para acrescentar à sua fé virtude, ou seja, ações correspondentes à fé,
A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. Somos impelidos a nos empenharmos para acrescentar à nossa fé o domínio próprio. Não só as coisas que nós dizemos, mas as coisas que nós fazemos. Nos controlarmos, fazemos aquilo que é de fato a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo tinha um bom entendimento sobre isso, e ele entendia qual era o seu maior inimigo, tanto que em 1 Coríntios capítulo 9, versos 26 e 27, Paulo diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. No verso 27 ele diz: mas eu esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo diz: olha, eu não estou lutando contra ninguém, eu não estou esmurrando o ar, não, muito pelo contrário, eu tenho um inimigo e eu estou mirando nele, eu estou esmurrando esse inimigo. E aí se a gente para aqui, não tem o versículo 27, fala assim: Paulo está falando do diabo, ele batia no diabo. Paulo mesmo continua dizendo: não, e esse inimigo sou eu mesmo, eu esmurro o meu corpo, eu esmurro a minha vontade, eu faço de mim meu escravo, eu faço do meu eu escravo do meu eu, o meu eu transformado. Paulo diz: e eu faço isso para que depois de ter pregado a um monte de gente, eu mesmo não venha a ser reprovado nas coisas que eu falo. Se a gente quiser viver para a glória de Deus, queridos, se nós quisermos não ser reprovados diante de Deus e diante das coisas que a gente diz crer, diz defender, há algo ativo que precisamos fazer. Isso é nos colocar debaixo do domínio de Deus, ativamente. Porque entenda uma coisa: você não vai sentir vontade de orar, você não vai sentir vontade de jejuar, não normalmente. Pode ser que algum dia, de uma forma assim sobrenatural, o Espírito Santo toque em você e fale assim: estou com uma vontade de orar. Geralmente não é assim que acontece. Geralmente você não vai ter vontade de vir para o culto, vontade de discipular, de evangelizar, vontade que os outros fiquem rindo da sua cara quando você fala de Jesus lá no seu trabalho. Geralmente você não vai sentir essa vontade. Mas é necessário colocar o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa carne debaixo do controle do Espírito Santo, entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Embora às vezes, para a nossa carne, ela não pareça boa, ela não pareça perfeita e muito menos agradável. Nós confiamos que aquilo que Deus diz é verdade, que Ele é fiel à sua palavra, portanto nós conseguimos amansar os nossos desejos internos e conseguimos dominar quem nós somos. Estamos debaixo do domínio do Espírito Santo e nos dominamos no Espírito Santo. Amém, queridos? Em Gálatas ainda, versículos 24 e 25, Paulo continua dizendo: os que pertencem a Cristo Jesus, por que é que eles podem fazer todas essas coisas? Verso 24, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. E no verso 25 ele diz: se vivemos pelo Espírito, ou seja, se nascemos pelo Espírito, se o Espírito produziu em nós essa vida inicial, ele diz: andemos também pelo Espírito. Se fomos salvos pelo Espírito, que sejamos santificados pelo Espírito. Mas como seremos santificados pelo Espírito? Crucificando a nossa carne. E como crucificamos a nossa carne? Conhecendo a palavra, tendo comunhão com os irmãos, adorando ao Senhor publicamente, orando particularmente e comunitariamente, nos apropriando dos meios de graça, as ferramentas que Deus escolheu para moldar o nosso caráter, para nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O conhecimento de Deus vem a nós de maneira particular, nas nossas orações, na busca por Deus, mas também de forma comunitária. A transmissão do conhecimento, em que aquilo que Deus transmite para mim, eu vou lá e conto para o outro, e aquilo que Deus falou com você, você vai lá e fala com o outro, e nós vamos construindo esse entendimento mais amplo das Escrituras,
e vamos compartilhando das experiências que Deus nos dá à luz da sua palavra, e vamos crescendo, e o Espírito Santo vai tomando conta de nós, e oramos uns pelos outros, e confessamos os pecados uns aos outros, e aconselhamos uns aos outros. Assim somos cheios do Espírito, e o Espírito Santo é quem molda o nosso caráter, inclusive usando gente que desafia a nossa fé, gente que desafia a nossa paciência, gente que desafia o nosso domínio próprio, gente que desafia a nossa mansidão, mas que ainda assim, porque há um Espírito Santo operando em nós, prosseguimos, sendo fiéis à nossa palavra, honrando com os nossos compromissos, agindo com mansidão e humildade para com os outros, e segurando as forças bestiais que existem no coração caído, segurando os desejos mais obscuros e as palavras mais dolorosas que nós sabemos no nosso vocabulário para destruir alguém, mas que, porque o Espírito Santo está nos transformando, sequer sentimos o desejo de machucar, seja com palavras, seja com atitudes, seja com ações, seja com reações.